Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira, meus irmãos. É com muito bom coração, é com o nosso coração em paz que estamos aqui, iniciando o nosso momento do Evangelho diário. Estes breves minutinhos que todos nós estamos aqui com o nosso coração aberto para juntos acolher os doces ensinos da obra 50 anos depois, a nossa obra querida, unindo também para que o nosso coração acolha os grandes esclarecimentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. É com muito carinho que nós estamos aqui com o nosso coração voltado a Jesus, com os nossos pensamentos elevados até a Deus, nosso Pai. O nosso desejo é que todos possamos estar bem hoje, meus irmãos, com o nosso coração tranquilo, com o nosso coração em paz. Mas se acaso estivermos enfrentando uma tempestade, eu sempre penso para termos pouco mais de paciência e lembrarmos que depois da tempestade, o céu calmo chega, aquele céu limpo, calmo e brando. Depois de toda a tempestade, as nuvens irão se dissipar e o sol irá reaparecer. Então, assim, são os problemas que causam uma grande tempestade na nossa vida. Paciência, meus irmãos, força para esses momentos, muita força, pois os dias mais calmos irão chegar. Os dias mais brandos estão por vir. Marquemos em nosso coração que depois de toda a tempestade, chega para nós o sol, que ilumina o nosso dia. Que Jesus possa nos conceder muita força, muita fé, para a gente passar por esses momentos. Meus amados irmãos, hoje, com o nosso coração muito feliz, nós estamos aqui começando o momento da nossa reflexão diária. Hoje eu queria lembrar que a gente ainda está no capítulo 1 da obra 50 anos depois, no finalzinho do capítulo 1, e a gente já vai começar aqui adentrando no capítulo 2, meus irmãos. Então, a todos que estiverem aí com a sua obra, acompanhando também, vamos acompanhando capítulo a capítulo, meus amados irmãos. E bom, vamos começar aqui a parte da nossa história de hoje, que tem muito ensinamento para a nossa alma. Meus amados irmãos, lembremos que Alba, ela aceitou com uma condição, que Nestório fosse ali o tutor que auxiliasse as suas filhas na educação. E essa condição era a seguinte: a condição de que Nestório fosse libertado, que ele não fosse mais um escravo. Isso naquela época, meus irmãos, era algo extremamente grandioso. Porque para um escravo receber uma liberdade, meus irmãos, não era uma coisa tão simples assim, não. Então, olha só que naquele momento, Nestório estava recebendo a liberdade. A liberdade. Pois o desejo de Alba, coração bondoso, Alba tinha um coração muito bondoso, era que as filhas recebessem a educação intelectual de um homem que fosse livre. Então, diante de Nestório, a nobre Alba pegará uma minúscula varinha e tocará de leve no escravo, na cabeça do escravo, dizendo: Nestório, nossa casa te declara livre para sempre. A liberdade chegou para Nestório por volta dos seus 40, 45 anos. Neste instante, a felicidade toca aqueles corações.
E as filhas Elvide e Célia irão cumprimentar a Nestório. Mas tem algo interessante para a gente nessas páginas. Elvídia, lembra que a gente disse que ela tinha um perfil um pouquinho assim, mais genioso, um pouquinho mais difícil de lidar? Elvídia vai cumprimentar de longe Nestório, não vai nem chegar perto dele. Mas Célia já vai se demonstrar um coração mais afetuoso, mais dócil, que ela vai até Elvídio, ela vai até Nestório para cumprimentá-lo. Percebemos que Célia é um coração que não carrega preconceitos e não carrega maldade. Meus irmãos, neste instante, Nestório ele vai caminhar até o centro da sala, ajoelhar-se diante dos benfeitores e, em um gesto de humildade, irá agachar-se até os pés de Alba, agradecendo-lhe imensamente aquela liberdade que ele recebeu dela. A partir de agora, ele não será mais um escravo, mas Nestório será o professor das meninas, Elvídia e Célia. Meus amados irmãos, a história para eles continua. Mas nós iremos mudar aqui o ambiente da história. A gente vai viajar para outro ambiente, para outro lugar. Nós iremos adentrar em outra casa e conhecer a vida de dois novos personagens aí, muito importantes. Por quê? Esses dois personagens que a gente vai ver agora vão ter os caminhos entrelaçados com essa família. Alba, Elvídia, Célia, Nestório, Elvídio, o caminho deles vão se cruzar. Então, antes que os caminhos se cruzem, a gente precisa conhecer a história deles. Então, lá no capítulo 2, nós vamos ter novas almas adentrando na história. Vamos agora para a casa do prefeito Lólio, casado com Cláudia. Meus irmãos, Cláudia não é um nome novo aqui para todos nós, não. Pois Cláudia, meus irmãos, lembremos que ela teve um romance, uma paixão na juventude com Elvídio. Lembra daquele papo de Caius com Elvídio, meus irmãos? Que Caius ficou relembrando que se Elvídio fosse para Roma, porque como que ele ia lidar, porque Cláudia estaria lá? E ele partiu o coração de Cláudia na juventude? Pois bem, é essa Cláudia. Vamos para a casa do prefeito Lólio, que Cláudia se casou com ele. Mas quem era Lólio, meus irmãos? Vejamos que Lólio foi um homem sempre de muito poder. Era um homem, na verdade, de muito poder, com uma fortuna invejável. E Cláudia era muito simples, muito humilhada pela sua condição, e ela teve a chance de um casamento arranjado com Lólio. Então Cláudia ela vai sair de uma condição da vida dela de plebe, que é falado, muito humilde, muito simples, em questão de bens materiais, e ela vai ter um casamento arranjado com Lólio, um homem com uma fortuna invejável. Então ela vai sair de uma condição de pobreza muito grande para uma condição de extrema riqueza. Ela vai dar um salto na vida dela. E agora eu acho que vale a pena a gente conhecer quem é Cláudia. Qual que é a história dela? Porque Cláudia ela era uma jovem mulher de uma beleza física impressionante e ela conseguiu então entrar no seio da nobreza romana. E, como eu disse, ela veio da pobreza e ela conseguiu entrar no seio da nobreza romana. E isso não era algo fácil, comum daquela época, não. Mas não nos enganemos. Porque Cláudia, mesmo vindo de uma origem muito simples, ela ainda tinha o coração e a personalidade extremamente orgulhosa, invejosa e rancorosa, meus irmãos. Cláudia carregava um rancor no coração que era no teu ápice, um desejo de vingança para todos aqueles que um dia fizeram mal para ela, ou que ela achou que fez mal. Então Cláudia, quando ela ficou rica,
ela se perdeu ali em meio àquela riqueza. Ela apenas colocou para fora aquilo que já tinha no coração dela, na verdade. Porque muitas vezes, nos dias atuais, nós temos o costume de dizer assim: ah, esse irmão ficou muito rico materialmente e ele mudou muito. Mas, meus irmãos, na verdade, o coração ele só vai demonstrar aquilo que já tinha dentro dele. Porque Cláudia, quando ela adentrou na riqueza, nessa nobreza romana, ela só mostrou o que já tinha no coração dela. Orgulho, inveja e muito rancor. Ela não mudou. Ela só colocou para fora aquilo que tinha no coração dela. E Cláudia, quando ela pegou toda essa riqueza, casando com Lólio, ela começou a ser dada a essas festas muito extravagantes. Ela adorava uma vida mundana, uma vida de futilidades. Emmanuel, nesta obra, até descreve para nós que Cláudia, ela era uma pessoa que estava sempre rodeada de pessoas muito elegantes, mas frívolas. Então, essa era a vida dela. Só que tem algo importante para a gente saber. Cláudia era uma alma muito, mas muito inteligente. Extremamente inteligente, meus irmãos. Só que ela usava essa inteligência dela para o mal, para tirar vantagem das pessoas e para conseguir o que ela queria, para manipular. Cláudia utilizava da inteligência que ela tinha para o mal, para manipular, para conseguir o que ela queria. E diante desse traço de personalidade da Cláudia, nós nos lembraremos da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Missão do Homem Inteligente na Terra. É até uma passagem que está no capítulo 7, lá no item 13, meus irmãos. E eu reservei um trechinho dessa passagem para nós que nos diz o seguinte: Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência. É que quer que a utilizeis para o bem de todos. Então é uma missão que vos dá. Ou seja, a inteligência, ela é uma missão também. É uma missão. Porque Deus nos conduz para aquele meio onde a gente pode desenvolver a nossa inteligência em auxílio aos nossos irmãos, para também ajudar no progresso de todos. E não para guardar só para a gente ou para fazer mau uso dessa inteligência. Afinal, quantos ainda nos dias atuais se assemelham a Cláudia? São almas extremamente inteligentes, a ponto de nos impactar a inteligência dessas almas, mas é uma inteligência só intelectual, porque não tem uma inteligência, digamos assim, para fazer escolhas sábias na vida, sábias no caminho do bem na vida. Então, meus irmãos, são almas que carregam uma inteligência intelectual muito grande, mas desviam a finalidade útil da inteligência e colocam ela a serviço do mal. Criam planos de manipulação, têm maior facilidade em conseguir o que quer manipulando, usam a inteligência para fazer o mal, para causar o mal. Ou seja, ao invés de utilizá-la como uma missão que Deus concede, desvirtuam o uso dessa grande faculdade que é a inteligência. Cláudia estava, infelizmente, fazendo isso. Mas a gente vai ver como vai ser o caminhar de Cláudia na história, porque até então aqui ela está se achando em grande poder, né? Eu sou inteligente, posso tudo, não é mesmo? Mas a gente vai ver qual que é o final de Cláudia mais à frente. Mas retornemos aqui para a história. A gente está lá na casa de Lólio e Cláudia, aquela casa gigantesca que a gente falava que é os palácios. E nós veremos Cláudia
ali no entardecer, deitada em um divã, como uma madame. Era o jeito de Cláudia. E Cláudia vai estar em uma conversa muito reservada com uma mulher. Cláudia estava ali manipulando mais um coração para conseguir o que ela queria. Mas quem será essa mulher que Cláudia está ali conversando com ela de forma reservada, sem ter ninguém por perto, e Cláudia está fazendo um pedido ali, meio que manipulando aquela mulher para conseguir o que ela queria? Bom, amanhã a gente vai descobrir juntos aqui quem é essa mulher, o que Cláudia está falando com ela e o que vai acontecer após esse episódio. Bom, meus amados irmãos, hoje nós encerramos com o nosso coração em Jesus. Amanhã damos continuidade a essa grande história e lembremos que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, que assim seja.